Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: a crise do bolsonarismo e o risco de ilegalização do PT. Vocês devem ter acompanhado pelo noticiário, embora a grande imprensa não tenha dado muito destaque, o fato do vice-procurador-geral, o vice-procurador eleitoral da República, ter aceito um processo para extinguir o registro eleitoral do PT. O nome desse vice-procurador-geral eleitoral é Renato Gil de Góes. Ele deu um parecer favorável a um processo que pede o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores por supostamente receber recursos do exterior, de empresas que estariam ligadas a Petrobras, empresas envolvidas na Operação Lava Jato, empresas denunciadas na Operação Lava Jato. Por conta deste suposto fato de que o PT recebeu recursos ilícitos de origem estrangeira, abre-se um processo que supostamente violaria o inciso 1º do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Receber de forma ilegal recursos estrangeiros é motivo de proscrição dos partidos políticos. Esse parecer do vice-procurador-geral eleitoral abre um processo contra o Partido dos Trabalhadores. A acusação foi feita por um deputado do PSL ligado a Jair Bolsonaro. E essa denúncia desse deputado é agora acatada pela Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral e se transforma num processo. É algo de extrema gravidade. Primeiro porque o Brasil tem antecedentes de cassação de partidos políticos em ambientes formalmente democráticos. Foi o que aconteceu com o Partido Comunista do Brasil, PCB, liderado por Luiz Carlos Prestes, em 1947. O Partido Comunista do Brasil, PCB, havia ido para a legalidade em 1945, participou das eleições parlamentares para a Assembleia Constituinte, elegeu uma importante bancada, incluindo a eleição do próprio Luiz Carlos Prestes para o Senado da República, elegeu deputados estaduais, vereadores, em algumas câmaras de vereadores, como a do Rio de Janeiro, chegou a ter 2/3 da Câmara de Vereadores, tamanha força do PCB no Rio de Janeiro. Ele participou também da campanha presidencial. Iedo Fiuza, um candidato desconhecido completamente do povo, chegou a mais de 9% dos votos em 1946, na eleição presidencial, na disputa contra Eurico Gaspar Dutra e contra Eduardo Gomes. O Dutra foi eleito. O Brasil tinha uma carta constitucional supostamente democrática. E o PCB foi colocado na ilegalidade por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de 1947. Qual foi a alegação? Um deputado do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, um deputado da ala direita do PTB, acusou o então secretário-geral do PCB, senador Luiz Carlos Prestes, de ter dado uma declaração de que em caso de guerra entre Brasil e União Soviética, o PCB ficaria do lado da União Soviética. Foi uma deformação da declaração de Prestes. Prestes não tinha dito nada disso. Prestes tinha dito que era impraticável, era impossível essa hipótese de uma guerra entre a União Soviética e o Brasil, porque a União Soviética não se envolvia em guerras de natureza imperialista, a União Soviética só fazia guerras defensivas, guerras em favor dos movimentos de libertação nacional, guerras de defesa do seu próprio território, como foi a guerra contra o nazifascismo, guerras em favor dos movimentos anticoloniais, e que não existia essa hipótese, que no caso de haver uma confrontação na qual o Brasil participasse contra a União Soviética, isso só seria possível se o governo brasileiro tivesse subordinado ao governo dos Estados Unidos, e nesse caso os comunistas lutariam contra a guerra e pela derrubada do governo brasileiro que comprometesse o país numa guerra injusta desse tipo. Dessa declaração toda, pegaram uma frase: Prestes apoiaria a União Soviética contra o Brasil. Com base nesse pretexto, acusaram o Partido Comunista de ser um braço de um movimento internacional por causa do seu nome, Partido Comunista do Brasil.
Até 1943, o Partido Comunista do Brasil era a seção brasileira da Terceira Internacional, então alegavam pertencimento do PCB a uma organização internacional, o que a legislação proibia, e também alegaram, como agora o fazem contra o PT, de que o PCB recebia recursos do exterior, o famoso, então, ouro de Moscou. E este processo foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral e o PCB foi proscrito, teve seu registro eleitoral cassado. O Partido Comunista do Brasil, PCB, só voltaria a ter uma vida legal, já dividido entre dois partidos, o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, em 1986, 40 anos depois, quando ocorre a redemocratização depois do fim do regime militar. Então nós temos esse precedente de um regime democrático liberal, de um regime constitucional, no qual a esquerda é caçada, no qual a esquerda é proibida de ter uma atuação legal. Esse precedente, por si só, já nos obriga a estar muito atentos sobre como pode caminhar esse processo contra o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, imediatamente, através da sua direção nacional e através também da ex-presidente Dilma Rousseff e de outras lideranças, deixou claro que essa acusação é uma assinte, que a decisão do vice-procurador-geral eleitoral não passa de uma provocação, não passa de mais um ato de golpismo, de mais um ato de criminalização do Partido dos Trabalhadores na lógica do bolsonarismo, na lógica de como funciona o bloco conservador no Brasil, em especial sua fração de extrema-direita. E é exatamente nesse contexto que nós devemos compreender essa tentativa de colocar o PT na ilegalidade. O que acontece hoje com o bolsonarismo? O bolsonarismo está vivendo uma situação de crise. Essa crise é provocada porque o cenário no qual o bolsonarismo se apoiava sofreu uma importante alteração a partir da expansão do coronavírus. O comportamento errático, violento, criminoso de Jair Bolsonaro provocou uma situação de crise de governo, provocou uma situação de isolamento do governo Bolsonaro e mudou a equação política do país. Como que o país funcionava até a crise do coronavírus? Um terço do país estava com Bolsonaro. Bolsonaro vinha perdendo já apoio popular. Outro terço do país estava com a esquerda, em especial com o Partido dos Trabalhadores, com o ex-presidente Lula e os demais aliados de esquerda. Outro terço estava ao centro. E Bolsonaro conseguia trazer grande parte desse terceiro terço através do discurso antipetista. Na hora H, afunilava a extrema-direita, esse terço de extrema-direita, e setores importantes desse terço ao centro para combater e derrotar o Partido dos Trabalhadores. Foi o que aconteceu nas eleições de 2018 e também foi o que aconteceu em termos parlamentares para aprovar as reformas liberais que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar. Entre elas a reforma da Previdência, mas não só. Na prática, se juntava a extrema-direita com a direita tradicional, PSDB, DEM, MDB, que a imprensa monopolista costuma chamar de centro. Esse centro não tem nada. São partidos de direita que, junto com o bolsonarismo, defendem o mesmo programa neoliberal e constituíam, portanto, um bloco que permitia a aprovação das reformas enviadas pelo Planalto, pelo senhor Paulo Guedes. O que acontece com esse comportamento criminoso de Bolsonaro se chocando contra a estratégia de isolamento social? Esse terço que ficava entre a extrema-direita e a esquerda, esse terço se deslocou para a oposição ao Bolsonaro. Esse terço passou a fazer oposição ao Bolsonaro e já não era mais passível de ser unificado pelo bolsonarismo com um discurso antipetista. Embora majoritariamente esse terço ao meio continue a ser antipetista, na conjuntura de hoje esse terço passou a ser fundamentalmente anti-Bolsonaro. E isso isola o Bolsonaro. Ao isolar Bolsonaro, muda o cenário político do país, cria uma crise de governo, porque Bolsonaro passa a combater não apenas a esquerda e o Partido dos Trabalhadores como partido principal do campo de esquerda, mas também passa a combater os partidos da direita tradicional que se alinham com a estratégia do isolamento social para combater o coronavírus. Bolsonaro fica acantonado
combatendo tanto contra o seu inimigo principal, a esquerda, portanto, quanto também contra os partidos, os demais partidos do bloco conservador, numa lógica de disputar a hegemonia do país. Bolsonaro acredita que o seu discurso contrapondo a economia à estratégia de isolamento social para combater o coronavírus, que esse discurso fará com que setores importantes do pequeno e microempresariado e também setores importantes da própria classe trabalhadora, especialmente dos trabalhadores precários e informais que dependem do dia a dia da economia para sobreviver, que esses setores acabarão se alinhar a ele no curso da guerra contra o coronavírus. Essa é a aposta de Bolsonaro, uma aposta de que ele consegue manter o seu terço tradicional e até ampliá-lo conforme se aprofunda o choque entre as necessidades da economia e a estratégia de isolamento social do coronavírus. Na lógica, nesse cenário em que o bolsonarismo está isolado e vive uma crise de governo, é que nós devemos compreender essa operação para tentar colocar o PT fora da lei. Por que isso é importante para o bolsonarismo? E essa iniciativa nasce de um deputado ligado ao bolsonarismo e acatada por um vice-procurador eleitoral com claros vínculos com a extrema-direita do país. Lembremos sempre que fazem parte do bolsonarismo vários setores do aparato de Estado, setores do Ministério Público, setores do Poder Judiciário, especialmente aqueles setores vinculados à Operação Lava Jato, que tem no ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, sua principal referência. Bolsonaro precisa de várias operações para tentar sair do isolamento. Uma delas é buscar criar o máximo de constrangimento possível para o seu principal inimigo, que é o Partido dos Trabalhadores, tentando mudar a pauta, ainda que parcialmente, fazendo com que a pauta do coronavírus, que o desgasta, que o faz perder apoio social, seja, ainda que parcialmente, substituída por uma pauta sobre supostos crimes cometidos pelo PT. De quebra, essa tentativa de colocar o PT fora da lei também busca dividir o campo que está contra Bolsonaro no tema do enfrentamento ao coronavírus. Porque Bolsonaro que não haverá solidariedade ao PT por parte da direita tradicional. A direita tradicional tem no seu código genético o mesmo espírito golpista de Bolsonaro, o mesmo comprometimento com o golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff. E o mesmo comprometimento hipócrita com a Operação Lava Jato, porque eles imaginavam que esse conjunto de ferramentas de criminalização do PT permitiria, como permitiu a derrubada do governo Dilma Rousseff e facilitaria o retorno ao comando do Estado desses partidos da direita tradicional, o que não ocorreu. Quem acabou se beneficiando foi a extrema-direita. Mas Bolsonaro acredita que incentivando esse tema da ilegalização do PT, através aí dessa vice-procuradoria-geral eleitoral, ele também poderá criar problemas, divisões no campo daqueles que estão contra Bolsonaro, que diz respeito à estratégia de isolamento social para enfrentar o coronavírus. Então, joga um papel na luta de Bolsonaro para sair do isolamento essa iniciativa de tentar colocar o PT fora da lei. Mas essa tentativa, para além, essa questão da ilegalização do PT, para além de responder a necessidades táticas do bolsonarismo, também expressa um processo que vem em curso no país, que está em curso no país desde 2015. Esse processo foi consolidado com o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, avançou com a criminalização do ex-presidente Lula e sua prisão, adquiriu uma nova etapa de consolidação institucional com a eleição de Bolsonaro e avança no sentido de construir no nosso país um Estado autoritário, uma transição entre a democracia liberal da Constituição de 1988, de um lado, uma transição entre essa democracia liberal da Constituição de 1988 para um Estado policial que tenha os instrumentos necessários de repressão, de coerção, para poder impor esse programa neoliberal que é do agrado, do interesse
dos setores hegemônicos do empresariado brasileiro, em especial da burguesia financeira. A burguesia financeira para impor de retirada de direitos, redução de salários, desmonte de serviços públicos, privatizações, subordinação ao capital internacional, em especial ao capital americano. Esse programa, para ser imposto, exige um Estado policial que reprima o povo, que reprima suas organizações e que coloque a esquerda à margem de qualquer chance real de disputa do governo da República. Foi o que eles fizeram em 2018 com a condenação do ex-presidente Lula. E agora querem aprofundar isso de uma maneira ainda mais hostil, com a proscrição do Partido dos Trabalhadores. Portanto, também deve ser entendido no âmbito dessa estratégia das classes dominantes de conduzir o país para um Estado policial. E essa estratégia tem em Jair Bolsonaro seu principal representante. Jair Bolsonaro busca ganhar pontos, acumular forças na crise, exatamente nesta direção, de conseguir ter apoios sociais e também institucionais, militares e internacionais, para poder avançar na constituição do Estado policial, no qual a proscrição da esquerda pode vir a ser um elemento decisivo. Tirar a esquerda da disputa institucional, tirar da esquerda legalidade, fazer o que nos anos 40 Dutra e a mesma burguesia financeira daquela época fizeram para impor o seu programa no auge da Guerra Fria, retirando naquela época o Partido Comunista da cena legal, como agora setores querem fazer com o Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro e outros setores da direita têm grandes preocupações, porque hoje nós estamos vivendo uma crise de governo. Bolsonaro está isolado, Bolsonaro não tem maioria parlamentar, Bolsonaro se choca contra ministros do seu próprio governo que expressam a defesa da estratégia de isolamento social contra o coronavírus. Isso leva a que o governo Bolsonaro esteja bastante fragilizado. E há movimentos para que, aproveitando-se dessa fragilidade de Bolsonaro, movimentos da direita com apoio de alguns setores das Forças Armadas para tentar domesticar Bolsonaro, para tentar repactuar a condução do Estado com Bolsonaro, para fazer com que Bolsonaro ceda nas suas posições e permita uma repactuação do bloco conservador. Essa é a aposta principal dos setores mais relevantes da direita brasileira, para impedir que essa crise de governo se transforme numa crise de poder. O que viria a ser uma crise de poder? Se não é possível essa repactuação do bloco conservador, se o governo Bolsonaro se isola ainda mais, se o avanço da crise provocada pelo coronavírus leva a uma situação de conflagração social, de desespero das massas, tanto desespero por razões sanitárias em função das mortes que podem ser provocadas pelo coronavírus, quanto também por uma situação de fome, de miséria, de desemprego, que pode vir a acontecer dada a lentidão com que as medidas econômicas e sociais estão sendo tomadas. Num cenário desse tipo, poderia o país submergir numa gravíssima crise política de contestação do governo Bolsonaro, de contestação das instituições, e nesse cenário poderia emergir um movimento fora Bolsonaro que apontasse para um rumo de saída da crise que não fosse o rumo desejado pelas elites do país que controlam o Congresso Nacional. As elites, ao controlarem o Congresso Nacional, controlam o impeachment e substituem Bolsonaro por Mourão. As classes dominantes podem também ser beneficiadas por uma eventual, muito pouco provável, renúncia de Jair Bolsonaro, que também levaria à ascensão de Mourão. Mas uma grave crise nacional, provocada pelo desespero e a mobilização das massas, poderia levar a uma contestação frontal da atual situação política, eventualmente abrindo espaço para que o fora Bolsonaro se traduzisse em antecipação das eleições presidenciais, a derrubada do governo Bolsonaro e Mourão e o povo voltando às urnas para eleger um novo governo de forma antecipada e, igualmente, com a possibilidade de anulação das fraudes judiciais que impedem
a participação eleitoral do ex-presidente Lula. Claro que hoje tudo isso parece muito distante, muito pouco provável, mas a emergência de uma gravíssima crise nacional que descambe para uma situação de conflagração social, de desespero das massas, poderia gerar uma crise de poder que eventualmente abrisse espaço para uma alternativa desse tipo que não interessa às elites do país. Por isso também retoma-se o ataque contra o Partido dos Trabalhadores. É necessário deixar o PT manietado para o caso de uma crise de poder, ameaçado de proscrição, sem recursos do fundo partidário. Na semana passada houve já um parecer da mesma Procuradoria Eleitoral determinando uma multa de 18 milhões de reais contra o Partido dos Trabalhadores. Tratam, portanto, de asfixiar o Partido dos Trabalhadores e até mesmo de proscrevê-lo, na lógica de controlar o quadro político que pode emergir com o avanço do coronavírus, que ameaça não só a política econômica liberal, que foi desnudada pelo coronavírus, mas ameaça também a estabilidade política do governo e das próprias instituições do país. Nós estamos, portanto, dentro de um cenário de gravidade, no qual todos os atores vão se movimentando para ocupar posições que lhes sejam benéficas conforme avance essa crise. Tanto a extrema-direita, liderada por Bolsonaro, opera nesse sentido, quanto os partidos da direita tradicional. E também a esquerda trata de ocupar sua raia própria, sua via própria, apresentando um programa de emergência para enfrentar com sucesso a guerra contra o coronavírus. Um programa de emergência que inclui tanto medidas sanitárias de restrição ainda mais duras da circulação das pessoas, e para sustentar essas medidas sanitárias, medidas econômicas e sociais que garantam dinheiro, alimentação e emprego, especialmente para os mais pobres, mas também para os micro e pequenos empresários. São medidas de emergência que incluem a renda emergencial, já aprovada pelo Congresso, de R$ 600 para os homens e de R$ 1.200 para as mulheres que chefiam famílias, suspensão do pagamento de contas de luz, telefone, água, gás e internet, que ainda precisa ser debatido, a suspensão do despejo de inquilinos por falta de pagamento, recentemente aprovado pelo Senado, a adoção de políticas creditícias em larga escala para garantir a solvência das micro e pequenas empresas e também dos trabalhadores por conta própria, não é? Um programa emergencial que também terá que incluir mais cedo ou mais tarde um ataque frontal aos bancos, porque os bancos estão fazendo dinheiro com a crise. O governo liberou recursos para os bancos estão aumentando a taxa de juros e não fazem o dinheiro chegar em quem precisa, emprestam para quem eles têm absoluta certeza e garantia de que irão pagar por um juros até maior do que antes da crise do coronavírus. O governo aprovou, fez embutir numa proposta de emenda constitucional aprovada na semana passada, poder do Banco Central de comprar chamadas carteiras podres dos bancos, né? Essas carteiras podres são o quê? São os devedores dos bancos que não conseguem pagar seus títulos. Os bancos poderiam vender essas carteiras para o Banco Central e com isso garantir a solvência do sistema financeiro. Em outras palavras, o juízo fica com o governo, os bancos ficam apenas com o lucro, aproveitando os recursos do governo que chega aos bancos para ampliar suas operações de crédito e sua própria lucratividade. A esquerda, mais cedo ou mais tarde, terá que incluir no seu programa de emergência a proibição da distribuição de lucros e dividendos dos bancos para os acionistas nessa situação, ou mesmo uma tarifa, uma taxa especial de contribuição dos bancos sobre os lucros bancários para financiar o combate ao coronavírus, ou, no limite, a intervenção do Estado nos bancos para impedir esse verdadeiro crime de lesa-pátria que os bancos estão fazendo, recebendo dinheiro público e ganhando dinheiro às custas dos mais pobres. Então a esquerda, com este programa de emergencial, com essas medidas, que deve incluir um ataque frontal aos bancos, porque eles são os grandes predadores dessa crise e mais do que nunca o Brasil precisa de recursos financeiros para poder enfrentar essa situação. Esse programa emergencial com essas características é que vai, digamos, construindo o caminho próprio da esquerda neste cenário. Então, nós temos aí o movimento de todos os atores
no cenário, e esses atores se movimentam não apenas em função da conjuntura imediata, da situação política imediata, mas também em função dos possíveis desdobramentos da conjuntura futura. É nessa lógica que deve ser enxergado, que deve ser analisado esse risco de ilegalização do PT, combatendo frontalmente esse processo, denunciando, buscando aliados para denunciar essa tentativa de proscrever o Partido dos Trabalhadores, mas tendo claro de que isso faz parte de uma estratégia, a estratégia de transição do Brasil para um Estado policial e a estratégia para excluir a esquerda da disputa política, da disputa pelo poder. A esquerda tem que ficar esperta. Ficar esperta é saber se defender, fazer as alianças necessárias para enfrentar o bolsonarismo, mas fundamentalmente se recusar a ser a quinta roda do carro, se recusar a ser uma força auxiliar da direita tradicional, do PSDB, do DEM, do MDB, que é o que a burguesia brasileira deseja, que essa direita tradicional, que hoje tem como principais lideranças Rodrigo Maia, Dória, possam avançar o bolsonarismo com a esquerda tendo apenas um papel de banda de música desse processo, um papel auxiliar, um papel coadjuvante, um papel subordinado à direita tradicional. A esquerda tem que se recusar a esse papel, a esquerda tem que criar as condições de ter um papel protagonista, fazendo uma ampla aliança contra o coronavírus, mas construindo uma frente popular, uma frente de esquerda para forjar uma alternativa que efetivamente tire o país da crise, com a ruptura contra o neoliberalismo e a adoção de reformas estruturais que permitam ao país ter uma outra via de desenvolvimento. Somente a esquerda tem condições de defender um programa dessa natureza, de defender um programa que rompa com o sistema que hoje mostra todas as suas vulnerabilidades, o seu caráter antipopular, antinacional e antidemocrático. É necessário um outro sistema, e somente a esquerda é portadora da possibilidade de no Brasil se romper com o neoliberalismo e se construir um outro sistema, um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de Estado. E é fundamental que a esquerda seja capaz de manter seu protagonismo para defender essa alternativa. Se não o fizer, se transformar numa força auxiliar, como infelizmente alguns setores de esquerda acabam propondo, se a esquerda se transformar numa força auxiliar da direita tradicional, o país se verá em maus lençóis. A classe trabalhadora e o povo, os pobres da cidade do campo, perderão representação, perderão alternativa, perderão sua possibilidade de construir um caminho independente na vida política do país. É necessário, portanto, enfrentar o bolsonarismo, tendo em vista todos esses perigos, mas sempre norteado por uma ideia fundamental. A ideia de que a tarefa fundamental dos partidos de esquerda é, ao lutar contra Bolsonaro e a lutar contra o coronavírus, acumular forças para construir uma alternativa de um novo governo popular e democrático, de um novo governo de esquerda no Brasil. Essa é a única saída para estruturalmente tirar o país do fundo do poço onde o neoliberalismo e o governo Bolsonaro colocou a nação. Termino aqui a minha exposição de hoje. Antes de terminar o programa, duas mensagens. Primeira mensagem, eu gostaria de sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueça, ao fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem, eu queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Os recursos necessários para a batalha cotidiana de valores, ideias e informações
contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. É um processo bem simples e prático e nós precisamos da tua assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento de Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Concluo assim o programa 20 Minutos de hoje. O tema foi a crise do bolsonarismo e o risco de ilegalização do PT. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão. Nós nos veremos na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até lá.